Graça e paz, sejam todos bem-vindos. Estamos vivendo um novo tempo. Ações novas, resultados extraordinários. Queridos, eu quero convidar a você a não ficar de fora de nenhuma das nossas programações. Acompanhe conosco. Todas as terças-feiras, às 8 horas da noite, nós temos o nosso culto de oração. Venha participar com a gente, é um tempo precioso de pedidos e milagres. E às quintas, às 16h30, o Ministério de Mulheres se reúne para orar. Um tempo poderoso. Se você, mulher, pode, venha participar conosco. Também nas quintas você tem um encontro marcado conosco. Às 20 horas nós temos o culto de ensino. Esteja preparado para aprender mais do Senhor e se aperfeiçoar cada vez mais nele. E aos domingos, às 10 da manhã e às 18 horas, temos nosso culto da família. Convide pessoas e venha celebrar conosco. Você já conhece as nossas plataformas digitais? Acesse o canal do YouTube, Verbo Vila Ré, deixe seu like, compartilhe e propague a palavra de Deus. Estamos também nas redes sociais. Acompanhe nossos perfis no Facebook e Instagram e fique por dentro de todos os eventos da nossa igreja. Fique ligado, nosso culto já vai começar. Aproveite, celebre e seja abençoado na prática da palavra. Nos visitou e gostou da nossa igreja? Faça parte, nós queremos te conhecer melhor. Se você quer conhecer mais o nosso ministério Verbo da Vida, acesse o nosso site verbodavida.org.br. Amém, gente. Eu sei que vocês queriam ouvir mais de família, mas família acabou agora, tá? A gente vai continuar de cura. Se você não quiser ouvir sobre cura, aí tudo bem. Mas aí você fala com Deus, tá bom? Tem gente que tá bravo que não tá vindo na igreja, né? Tem gente que não vem na igreja. Cadê o povo dessa igreja? Ajuda eles a voltar. Acho que estão com medo do Covid, né? Do corona, mas aqui não tem. A igreja não tem, é o lugar que não pega, né? A igreja é lugar de saúde aqui. Todo mundo que ficou aqui, ficou debaixo de uma palavra, não ficou doente. Foi assim que Deus fez, assim que sempre Deus vai fazer. Amém. Glória a Deus. Eu estou continuando então sobre o assunto de cura divina. Estou falando as bases para a gente continuar aprendendo. Eu queria só falar uma coisa aqui para você. Os irmãos que estão em casa também, que estão ouvindo, que vão ouvir depois. Tudo que o pastor fala aqui, eu fico me preparando para falar, para ser inspirado por Deus. Eu não fico olhando exemplo de ninguém, eu não fico me inspirando em ninguém. A minha esposa, as coisas que muitas vezes ela sabe, ela não fala, não comenta comigo. Não é porque a gente não tem uma ética ministerial, é porque ela não quer nem atrapalhar a inspiração que eu possa ter. Para nunca falar de algum exemplo. Eu nunca iria falar de você num púlpito. Se eu precisar falar com você, eu tenho coragem o suficiente para te chamar ao gabinete, como vários de vocês já tiveram essa experiência. Então eu não preciso da mensagem de púlpito. Então tudo que você ouvir daqui, receba como sendo de Deus. É inspiração, é Deus falando com você, tá bom? Tá certo? Tudo bem? Então tá bom. Então não fique chateado. Às vezes eu sei que eu falo algumas coisas que elas são fortes. Uma das coisas que Deus tem falado ao meu coração, e eu recebi palavras há muito tempo atrás de pessoas que foram levantadas em palavra de profecia, em palavra de conhecimento, sobre não deixar de falar aquilo que Ele coloca no meu coração. Porque muitas vezes aquilo que Ele coloca, eu sei, é forte.
Tem coisas que são fortes, tem coisas que elas são difíceis de engolir. Porque algumas coisas vai contra o que você pensou. Tudo que a gente está passando esses dias, o pastor fala aqui, né, de um termo, é fraudemia, porque é uma fraude, é uma grande fraude o que estão fazendo. Se você soubesse o que está acontecendo com o pano de fundo, né, que eles levantaram da pandemia, da fraudemia, se você soubesse o que está acontecendo atrás disso, você ficaria assustado. Você fala assim, entendi porque tanto se fala. A gente tem que ser inteligente, a gente tem que olhar fora da caixa. Eu estou tentando levar vocês a isso. O pastor não é irresponsável. Eu sei que a gente precisa entender o contexto, mas eu não quero ficar fazendo coro com o sistema. O pastor não vai fazer isso. Então você me desculpe, eu não vou fazer um discurso agradável. Se você entende que é esse momento de você ouvir essas coisas, Deus trouxe você para ouvir essas coisas, então receba, que pode ser bênção para a sua vida. Agora a gente não pode mais ficar escravo ou até refém de narrativas falsas. A igreja ela tem que se mover diferente. Tem que se mover diferente. E enquanto Deus me der voz e Ele inspirar o meu coração, eu vou falar sobre essas coisas. É o que vem no meu coração. Eu até brinco, né, que às vezes é maior do que eu, né? Eu quero me segurar para não falar. Mas algumas coisas não tem jeito de falar, tem que falar. Porque eu acredito que é aquilo que Deus tem colocado para alcançar você. Deus não chamou a gente para ficar enganado. Pelo contrário, Ele nos chamou para a gente ficar bem esperto, né? Bem atento a tudo que está acontecendo. E a gente poder ter uma atitude correta diante de tudo que está acontecendo. Tá bom? Então, se você não entender alguma coisa você... Eu respeito isso. Eu aprendi isso há muito tempo. Eu sei respeitar a opinião das pessoas. Eu sei que tem muita coisa que é passível de opinião. Eu sei disso. Tem coisas que são conceitos da palavra. Eu até sugiro, como teu pastor, você não discutir um conceito que é claro, né? Uma vez alguém quis conversar comigo sobre dízimos sobre o Novo Testamento. Eu falei, meu irmão, não vamos entrar nessa luta não, porque se Deus não lhe falou sobre isso, é melhor você não ficar aqui. Porque eu creio assim, todo ministério crê assim, então cremos em dízimo. Então ele nem mais discutiu comigo. E posteriormente veio a sair. Então tem algumas coisas que eu não abro para discussão, porque eu tenho uma convicção da palavra. Então eu não sei, eu não vejo isso como uma tirania, não é? Mas eu vejo isso como uma convicção, que Deus tem me levado a ter uma convicção e eu compartilho com você. Agora, mesmo assim, você é livre. Você é uma cabeça pensante, você pode ter opinião, não tem problema nenhum. Então, qualquer coisa que você não entender, alguma coisa que eu falei, você não entendeu, pegou mal, ficou entalado, não gostei disso, pode falar comigo. Fala comigo, não tem problema. Fala comigo. Eu gosto, sim, até de um questionamento. Eu gosto até que me corrija, porque eu não sei, não tenho 100% da verdade. A Ivanilde um dia me corrigiu, que eu errei uma fonte aqui, eu fiz uma referência de um livro aqui, e ela falou, na verdade, é de uma outra autora, e na verdade, eu tinha feito uma salada. Aí eu corrigi diante do grupo, não foi? Não tem problema, a gente dá para aprender, a gente não tem essa questão, a gente não está num pedestal que a gente não é, está entendendo? Agora você precisa ter o quê? Caminhar um pouco junto comigo para você entender. Eu sei que muitos já caminham, mas assim na cabeça, na expertise, a gente tem que ter algumas coisas que a gente não pode ser enganado pelo gado, como se fosse um gado, né? Porque muita gente vai como um gado, né, para o matadouro sem questionar. Né? Irmãos, desculpem, eu preciso falar isso hoje. A máscara é um experimento social. A máscara, se você quiser que depois eu te dou base científica, ela prejudica o ser humano. Ela acidifica o teu sangue, e sangue ácido é uma atmosfera para, a longo prazo, gerar câncer. Não é? As pessoas mais velhas literalmente queimam e perdem neurônios quando você respira o próprio gás carbônico. Por quê? É aquilo que eu falo desde o começo, o pastor doido, né? Deus inventou o quê? O sistema respiratório. Eu respiro e aspiro. Não é assim? Esse é o sistema de Deus. Sabe por quê? Se você ler sobre isso, você vai entender que a gente respira,
até impurezas, mas a gente solta um gás carbônico trabalhado. O ar que sai é quente, não é? A gente solta um ar, mas ele já é purificado, porque os pulmões eles têm. Se você não é fumante, se você não tem problema no pulmão, o seu pulmão ele tem o quê? A qualidade de filtrar. Agora inventaram uma coisa, impuseram para a gente, e as pessoas ficam bravas quando você quer ter uma outra opinião. Não concordo. Quer me levar preso? Não sei. O que vocês querem fazer? A gente precisa ler fontes. Eu já falei aqui, tenho alertado a igreja, para de assistir Rede Globo, é o maior, não é só porque as pessoas falam, mas é o maior lixo midiático que já surgiu na história. Não assista mais. 95% do que eles falam é mentira ou tendencioso. Eles sempre escondem a verdade. Nunca falam a verdade. E o que você ouve no ônibus, no metrô, nas empresas? Ah, você viu o que a Globo falou? Meu Deus! O povão ainda está ouvindo e assistindo Rede Globo. A igreja precisava ter essa atitude de rapidamente, eu falo isso há muito tempo, a gente tinha que ter uma atitude, falando, não, nunca mais vamos ligar nesses lugares. Por quê? Você tem que ouvir, não alguém que seja a favor do governo, não alguém que seja tendencioso para o outro lado, mas alguém que tenha o quê? Uma independência editorial. Alguém que fala assim, não, eu vou publicar a notícia como ela verdadeiramente foi. A gente não tem isso. Então eu queria que você pensasse. Não tem nem fundo musical para o que eu estou falando hoje. Né? Tá bom, não tem problema. Eu queria que você pensasse. A gente precisa questionar as coisas. Sempre questionar, porque isso vai nos levar ao quê? As pessoas podem até nos chamar de louco, mas a gente pode ser livre de grandes problemas, grandes confusões. Desculpa, as pessoas, eu falei isso para algumas pessoas, às vezes eu quero falar mais alto, porque eu queria assim, não que as pessoas acreditassem no que o pastor doido fala, mas acreditassem porque leem. Né? Esse negócio de cumprimentar, dar soquinho, não me vem fazer isso. Não me faz isso, eu não quero ver isso na igreja. Oh, soquinho, isso é ridículo, tá? E é como se eu pegar na cabeça dessas pessoas, pega vírus, mas assim não pega. Ó que cabeça doida. A pele que encostou é a mesma pele que encosta aqui. Se tiver que pegar aqui, pega. Mas vírus de coronavírus não pega por toque de mão. Não pega, é um vírus respiratório. Será que é difícil de entender isso? Aí eles falam, não, mas se alguém espirrou na superfície e você passou a mão, você pega. Não pega. Não pega. O vírus ele morre tão rapidamente que a probabilidade de você pegar ele vivo e colocar nas suas vias respiratórias é muito pequena. Até pode acontecer. Mas um vírus que sai da via respiratória, ele morre. Ninguém fala isso. Então, o governo, que eu falei, se a gente tivesse um governo sério, eles iam diante da TV e iam falar o quê? Gente, vamos trabalhar, não é? Melhorar a nossa imunidade, tomem sol, tomem limão, vitamina D. O que eles falam? Ficar em casa só aumentou os números. É ridículo. Lockdown, gente, é ridículo. E por que eu estou falando isso? Porque nada é novo embaixo do sol, como diz Provérbios. Tudo isso já aconteceu. Você já acredita que já aconteceu lockdowns? Não sei se você já ouviu falar no lockdown da Ucrânia, mas matou. Stalin fez um lockdown que matou milhões e milhões de pessoas. Porque lá ele forçou um governo comunista, né? Ele forçou a ficarem. E o que aconteceu? Ele confiscou todos os alimentos, a agricultura, mercado. O que aconteceu? As pessoas literalmente passaram fome, morreram em casa. Tem fotos horríveis, procura lá. Mas eu lamento te dizer, o Google, ele está contaminado. O Google não deixa você pesquisar as coisas certas. Eu cansei de pesquisar hoje algumas coisas e ele não deixa. Porque ele é tendencioso, ele não vai te falar aquilo que você quer procurar. Ele joga milhões de resultados, você teria que correr para o último, para começar alguém a falar alguma coisa, porque eles dizem que existe uma verdade oficial. Verdade oficial por quê? Só porque você quer crer nisso? Eu creio de outra forma. Eu queria só que você não precisava crer como eu creio, mas eu queria que você pelo menos entrasse num nível onde você pesquisasse e falasse as coisas. Eu não quero problema para você, não quero problema para mim. Quando eu vou entrar no mercado, eu tenho que colocar a focinheira. Eu coloco, porque eu não quero ter problema com as pessoas. Não quero ter problema com ninguém, acho que não vale a pena, às vezes, não é? Às vezes você entra num minuto, sai, acabou, a vida que segue, não é? Mas a questão, tem gente, e tem crentes que nem leem, tem gente que usa isso no carro sozinho.
Está lá no carro, está com a máscara, está matando. A coisa mais ridícula que existe hoje é usar em criança. Vocês já viram crianças? Tem um vídeo que eu coloquei lá no canal, no meu canal, as pessoas, quando tira a máscarazinha da criança, bebê, criança pequena, a criança está assim, ó, ela está querendo ar, querendo respirar. E sabe o que acontece? Na criança, como está em formação os neurônios, é muito mais grave. Dependendo do tempo que a criança é exposta a usar uma máscara, ela vai poder ter problemas a médio prazo. Tem um otorrino conversando, gravou um vídeo, ele falou, desculpa, eu não aguento, eu estou querendo ficar quieto, mas eu não aguento. Eu pus lá no canal, uma moça fazendo exercício, eu faço exercício lá, fazendo exercício, correndo, usando máscara. Cadê a inteligência, gente do céu? O que aconteceu? Hipóxia, que chama, tá bom? Hipóxia. A pessoa respirou tanto gás carbônico dela mesma. Eu nem vou falar de carga viral aqui, porque se eu falar de carga viral é a quantidade de vírus que você deixa próximo e respira. Ela respirou tanto gás carbônico que aconteceu, ela ficou tonta, caiu, quebrou os 2 dentes da frente e o nariz. Então, essas coisas vão precisar começar a acontecer, né? Para as pessoas falarem assim, opa, tem alguém que vai falar contra? Se alguém falar para você, usa máscara, eu falei, vai você usar junto com o governador. Vai lá no palácio e usa com ele. Sabe? A gente tem que ter uma resposta, gente. A gente não pode ficar baixando a cabeça e falar, isso mesmo, eu vou pôr a máscara aqui para você. Desculpa aí. Tá? Não, gente, a gente não pode. A gente tem que ter voz. Nós temos, eu tenho uma mensagem de salvação, mas eu tenho uma mensagem inteligente, de sabedoria. Ninguém pode tentar ficar me enganando com falácia, com conversinha. Eu queria ver alguém conversando e ter argumento, porque não tem. Eu falo 2, 3 argumentos, a pessoa já trava. Porque ela não lê, não vai saber. Gente, vamos entrar num nível de sabedoria, sabe? De inteligência. Eu sei que às vezes você vai contra um pouco, você acredita. Algumas pessoas não gostam, eu sei disso. Algumas pessoas elas falam assim, pastor, a gente tinha que ser igual o discurso da politicamente correto. A gente falar do, como chama? O outubro rosa, novembro azul, tem o janeiro branco, não é isso? Sabia? Oi? Setembro amarelo, tem o janeiro branco, sabia, amor? Janeiro branco é de saúde mental. Eles querem tudo que a gente entra. Ainda que possa ter uma boa vontade em algumas pessoas que fizeram essas campanhas, elas não fazem o que tem que ser realmente, do que realmente precisa ser feito, né? Então, se a igreja, aquilo que o pastor está falando, se a gente entrar num coro, junto com todo mundo, falar assim, é isso, o caminho é esse, é o lockdown. Eu vejo pessoas, cristãos, eu cheguei a ver muitos cristãos, pregadores da palavra, no Facebook, com a máscara e fique em casa, ame suas pessoas, fique em casa. O quê? O quê? Essa é a convicção que as pessoas têm? Oh, I have a dream. I have a dream. Fazer um discurso. Será que vão me matar? Não sei. Não sei se eu vou morrer, não sei. Mas a gente precisa pensar diferente. Se a gente tomar... As pessoas estão querendo trabalhar. Tem moço vendendo churrasquinho para tentar conseguir comer em casa, não é isso? O que a polícia faz? Não pode, toma tudo, derruba. E o povo fica tudo com medo. Era a hora do povo falar assim, opa, aqui não, volta lá. Volta lá. Era tempo. Mas a gente está com medo, a gente está receoso de tudo. Se a gente pudesse pelo menos começar tendo opinião, seria muito bom. Quando alguém falar alguma coisa, falar assim, opa, não é isso não. Como não? Opa, tem fontes certas para você pesquisar. Você já leu sobre isso? Mostra. Entra lá no que eu escrevo, nas maluquices que a gente reposta lá. Talvez tenha algum material para você falar para as pessoas. Não é? E o que mais tirou a nossa energia, que eu tive que me conectar de novo nas baterias, foi justamente a época que eu até falei, né? Eu estava numa crise de um quase burnout. Mas aí o que mais tirou as energias foi justamente o quê? As pessoas nossas, né? Muitas pessoas nossas da igreja, dizendo o quê? Que
que o problema era a igreja. O problema era a igreja. O problema era a igreja que contaminava. O problema era a igreja que fazia isso. Ah, é? O seu prédio, o seu condomínio, o metrô, a rua, o mercado que você vai, tudo não é problema. A igreja, aqui era o problema. Aí eu falei assim, eu tenho que rebater, sabe? Porque as pessoas que confiaram, viveram. As pessoas que confiaram, prosperaram. As pessoas que entenderam que quem nos guarda é Deus, estão aqui conosco. Então, meus irmãos, eu acho que a gente precisa entrar num nível mais sério. A gente precisa aprender sobre cura, mas tem que ter a sabedoria do mesmo jeito. Está entendendo? Está entendendo? Porque se a gente tivesse uma conversa com John D. Lake, né? Eu acho que ele ficaria envergonhado. Porque em tempos de peste negra, você imagina um homem entrando no meio. Peste negra é perigoso. Você já ouviu falar? Aí a gente teria um problema. Porque essa variação da gripe, o SARS-CoV, que eles inventaram, isso aqui é um vírus de laboratório. Não foi morcego que cuspiu na vaca e a vaca fez cocô e o macaco comeu. Nada disso. Não é aquela mistura que fala, não, isso aí é vírus de laboratório. É um vírus maldoso, é um vírus chinês. Tá certo? Se John D. Lake conversasse com a gente, ele ia falar assim, o quê? Vocês estão com medo disso? Eu enfrentei peste negra. E ele dizia assim, onde eu for, não é? O mesmo Espírito que levantou Jesus é o que está em mim. É o Espírito de vida que não me deixa morrer. Lembra aquilo que a gente fala? A gente está guardado por um propósito. É por isso que a gente não é soberbo, mas a gente é corajoso. A gente tem que falar. A gente é corajoso. Agora, se ele viesse falar conosco, o quê? A postura. E o que mais me entristeceu foi isso. O coração das pessoas que estão conosco. Eu já falei, eu não quero que pensem igualzinho a mim. Mas pelo menos que a gente fale a mesma coisa. Falar a mesma coisa significa só um mesmo objetivo. Não precisa pensar igualzinho, é o mesmo objetivo. A igreja foi colocada para ser o que diferença? Sal e luz dessa terra, não é isso? Eu tenho não só uma palavra, mas eu tenho um comportamento também. Não de medo, um comportamento de fé, de ousadia, sabendo que essas coisas não vão pegar em mim. A gente está falando então sobre saúde, né? Saúde divina. E eu estava continuando a falar alguns conceitos para você. Eu estava me baseando bastante no livro de Gordon Lindsay. E um ponto que eu queria falar para você agora, ele fala muito sobre o milagre interrompido. O que é um milagre interrompido? É como se fosse um aborto na fé. A pessoa recebe uma palavra, recebe uma orientação que ela vai ser curada, mas ela pode permitir perder o que ela tem. De que maneira? Se a dúvida entrar no coração. A palavra da fé, essa questão da fé é muito forte. A gente precisa crer e crer. Não crer não é uma opção. Você fala assim, eu continuo crendo e não abro mão. Porque se você duvida, não é? Como diz a palavra, Tiago diz, você é semelhante o quê? Como a onda do mar, não é? Levada para lá e para cá. Não pode. Deus não se agrada de uma fé duvidosa. Duvidosa é uma fé que tem duas faces, dúbia. Ela crê e não crê. Então, quando a pessoa duvida de algo, eu queria até que você pensasse sobre isso. Muitas vezes a bênção que Deus tinha para você, ela pode ser abortada como uma criança porque você começou a duvidar. Tem base nisso, pastor? Tem base nisso. Porque você precisa crer. Eu sei que vem a tentação e a circunstância para você não crer, mas você precisa continuar crendo que aquilo que Deus falou vai acontecer. Já aconteceu, amém? Então você precisa segurar aquilo e não entregar para a dúvida. Porque quando você duvida não só das questões da cura, mas as promessas que Deus tem para você, pode ser que ela tenha se abortado no meio do caminho. Então você vai ter que gerar de novo, trazer de novo. A gente não pode, Deus não se agrada com uma fé que vai e volta, tá certo? Então, se existe algo muito bom para a gente aprender nessas questões da cura, não só ao receber, mas ao ministrar às pessoas, é que a dúvida não deve entrar no seu coração, tá bom? Você precisa tomar um cuidado grande. Por exemplo, Pedro, ele recebeu uma palavra muito interessante, né? Sobre andar nas águas. Ele viu aquele vulto
né? Eu postei uma foto bem interessante que eu tenho, que parece que Jesus está olhando sobre o mar, assim, né? E ele estendendo a mão para quem já teria afundado. E é bem legal porque no momento, como diz o texto, onde teve o vento, não é? Ele ficou receoso com as ondas do mar, o vento, o que aconteceu? Aí ele parou de crer. Parece que o crer é uma linha, né? Forte, uma corda forte que você segura. Ele parou de crer e começou a afundar. Não é? Então, a falta de fé, ela pode interromper que coisas aconteçam. Quem está entendendo? Então, a cura da parte de Deus, ela de fato, irmãos, ela é uma obra consumada. A gente sempre tem que lembrar disso. Não falta Deus fazer alguma coisa. É uma obra consumada. Ela pertence a você. Eu acho que você precisa receber, desculpa, a cura e pode receber para aquilo que você precisar. Amém. Crendo, tão somente crendo e confessando para a sua vida mesmo. Amém? E a cura, no sentido da parte de Deus, é uma obra totalmente completa. Ela já foi completa, ela já foi terminada. Então, você precisa fazer o quê? Se apropriar dela, não é? E não permitir de forma nenhuma que o inimigo fique desafiando você, né, com as circunstâncias. Muitas vezes ele vem te desafiar, não é isso? Porque ele mostra uma situação para tentar questionar aquilo. Então, a cura é um direito seu por causa de Cristo, mas você deve se apropriar dela, tá certo? A gente vai ver aquele texto que se repete várias vezes, né? Pelas suas feridas nós fomos o quê? Curados, sarados, né? A gente vai ver em Isaías, Mateus, você já conhece os lugares. É bem interessante que, como eu disse, tem grupos, existem pessoas que não acreditam que a salvação é para hoje, a salvação não é para o corpo, né? Foi para um tempo, para o ministério de Jesus. A salvação, segundo alguns creem, é simplesmente de ser salvo da morte e do inferno. Não, ela é um todo, como a gente já explicou aqui várias vezes, ela é o sozo de Deus e ela te dá direito também a vivenciar cura no seu corpo, amém? A gente não ora, quando a gente ora para as pessoas serem curadas ou para você ser curado, é bem interessante. A gente precisa alcançar um equilíbrio aqui. A gente não ora para tentar convencer a Deus para nos dar o que já foi cumprido. A gente não está orando para convencer Deus. Oh, Deus, me dá. Porque dá a impressão, muitas vezes, quando as pessoas oram, que Deus está regulando, não é isso? Deus está vendo assim, estou vendo seu nível de fé não está bom ainda, estou retendo a bênção. Não é assim que Deus faz. Deus não fica retendo a bênção. Ou você consegue imaginar num Deus que fala assim, não vou te dar. Não vou te dar. Deus, ele já deu tudo. Ele quer, a Bíblia diz, né, que em Cristo nós já temos todas as coisas. Então o que acontece? A gente não está tentando convencer a Deus para soltar a bênção. O que a gente faz é se apropriar o quê? Da cura, da mesma forma que você se apropriou da salvação. Pastor, é simples assim? A gente precisa meditar sobre isso. Eu queria que vocês começassem a ter experiências de cura na sua casa. Cura na sua casa. Orar por você mesmo, orar pelo seu marido, esposa, filhos, né? E terem experiências de cura, porque isso é para a igreja. Amém? Agora, existem aqueles que recebem, que de fato, quando a gente ora, não é? A Bíblia não fala... Você conhece a parábola do semeador? Onde Jesus fala que o semeador, né, saiu o semeador a semear, e ele fala de vários terrenos onde teria caído a semente, não é? E ele fala justamente em certas pessoas onde o terreno era pedregoso, ou cheio de pedregulho, ou cheio de pedra, não havia raiz profunda, não é? E vindo as tempestades, as vicissitudes, as tentações do mundo, a pessoa logo larga aquilo. O que acontece? Para as questões da cura, é um princípio aquilo. Eu queria que você imaginasse assim. Isso é um princípio. Eu sei que a gente está falando de salvação nesse texto do semeador. Mas quando uma pessoa recebe a cura, se ela não permanecer, ela pode perder aquilo que recebeu. Existe isso, pastor? Existe. Tem pessoas que recebem, são totalmente curadas, livres de sintoma, mas não tem raiz, não quer ficar com Deus. Lembra aquilo que eu falei semana passada? A gente não pode... Tem que explicar isso para as pessoas. Deus quer uma aliança com as pessoas. Pessoa que quer vir só para pegar a bênção e sair fora, ela está por ela mesma. A gente tem que entender que as pessoas
tem que fazer uma aliança com Deus. Deus não tem compromisso com quem não quer aliança com Ele. Não é? Não tem. Então, a gente precisa entender. Precisa encher o coração das pessoas com fé, mas também alertar. Por isso que novo convertido, a gente toma um cuidado. Para que ele fique e receba o que? Uma palavra, para que ele não desvie mais. Você tem que pensar também, quando uma pessoa é instruída na questão da cura, ela precisa também tomar-se, né, uns cuidados com ela, para que ela não ouça bobagens e se desvie, tá certo? Eu não sei, nós aqui no Brasil, em São Paulo, a gente tem muitas igrejas evangélicas. Se a gente fosse conversar com cada um aqui, acho que cada um tem uma experiência numa igreja, ficou numa igreja, a gente respeita isso, não há problema nenhum. O que o pastor sempre fala aqui é que, não que a gente tenha alcançado a perfeição, mas você está num lugar onde a palavra é pregada. Eu acho que você deveria se desvencilhar de coisas antigas. Sabe por quê? Coisas antigas te atrapalham. Sabe? Você percebeu que a gente não tem formas religiosas? A gente não é muito religioso aqui. Se eu estivesse em algumas igrejas, eu não pregaria por estar de camisa polo. Eu conheço, eu tenho amigos que são de igrejas, eu só pregaria de gravata. E se eu estivesse usando esse cavanhaque aqui, eles achariam que eu estaria endemoniado. É verdade. Por quê? Para algumas igrejas ainda hoje, que muitas pessoas ficam ouvindo, eles acham que o bigode pode, mas o cavanhaque é pecaminoso. Acredita nisso? Eu já fui em lugares assim. Eu já fui. O pastor falava assim, de bigode pode vir, mas o cavanhaque tira. Tá bom. Aí na época, né, por amor às pessoas, você vai e faz. Né? Mas percebe, a gente andou em muitos lugares assim, e se a gente fosse entender esse momento, Deus está falando assim, larga, esquece esses lugares que você andou. A gente respeita, faz menção aos líderes, né, que nos ajudaram no nosso caminho, mas você está num outro caminho agora. Deus não quer religiosidade, não. Lembra que eu falei aqui, a igreja precisa viver um tempo de parar um pouco de muito barulho. A gente tem mais barulho do que sobrenatural. Convenhamos, é a verdade. Mas mais barulho, é mais reteté do que coisa que funciona mesmo. Se a gente fizesse essa transição de um grupo que fosse despojado, alegre, não é? Mas super abençoado, cheio da unção, orou, as coisas acontecem, entendeu? É isso que Deus está querendo. Então, eu acho que é um tempo de a gente se despojar daquilo que nos atrapalha a crer. Larga a religiosidade. Irmãos, eu tenho falado aqui, religiosidade só atrapalha a sua fé. Porque a religiosidade, ela está ligada a formas. A formas. Eu fui religioso demais, eu sei o que eu estou falando. Eu fui religioso desde a igreja católica, não tem problema falar isso não. Eu fui um bom católico, eu vou falar que nem Paulo, né? Fui um bom romano, eu fui um bom católico. Alguns de vocês até foram na igreja católica, mas alguns de vocês nem se envolveram. Você não faz ideia, eu conheci a cúpula de São Paulo, aqui dos bispos, eles frequentavam a minha casa. Sabe, meus pais eram muito envolvidos na igreja católica. Eu fui coroinha, conhecia padre, eu vesti bata, dava o corpo de Cristo. Eu fiz primeira comunhão, fiz crisma, fiz um monte de coisa, grupo de jovens, ECC, o encontro EJC, encontro de jovens com Cristo, tudo. Eu fui um bom católico, conheço tudo, fui religioso. Quando fomos para o evangelho também fui religioso, fiz tudo. Fui de igreja séria, pentecostal? Fui. Que você tem que entrar com a cabecinha assim. Paz do Senhor. E se você não se ajoelhar, eles acham que você está endemoniado, né? Porque você tem que entrar e ajoelhar. Você tem que mostrar que você está... Bobagem, tudo forma. Porque tem gente que nem ora em casa, mas ora na igreja só para impressionar os irmãos. Essa que é a verdade. Religiosidade é um peso para você. Não deixa Cristo se manifestar em você. A gente tem que ser livre. No ministério você vai ver isso. Se você entrar ou ouvir os pregadores, você vai ouvir uma frase muito, muito grande que todos falam. Seja o quê? Livre. Fique livre. Existe no Espírito a liberdade. Você não tem mais prisões que estão forçando você a não se mover. Seja livre. Você é livre. Mas para se mover também no Espírito, não é isso?
Então, a gente precisa entrar num nível de maior o quê? Intensidade. Menos barulho e mais intensidade, tá certo? Então, o que acontece? Essas pessoas que não tiveram raízes na fé, que elas não tiveram raízes, por isso, uma coisa que você precisa entender, alguns de nós, nem nas outras igrejas teve as bases, as raízes. Eu sei que eu estou falando porque eu atendo muitas pessoas que não conhecem algumas coisas muito básicas, que nem na sua antiga igreja tiveram. E quando você vai falar de um discipulado, de um ensinamento, as pessoas estranham. Eu falei, pois é. É por isso que as pessoas, elas têm o quê? Uma pessoa sem base, ela tem o quê? Altos e baixos. O que Tiago fala, se você tem a sua fé como altos e baixos, esquece, você não vai receber. Ele fala muito claro, você não vai receber do Senhor coisa alguma. Aí que está o problema. A religiosidade, ela não te deixa aprender. Quando se chega no rema, tá? Todas as pessoas que chegam aqui, ó, você precisa acostumar com isso. Todas as pessoas que vão para o gabinete, eu vou conversar. Chegou no rema, fala assim, ó, parabéns à sua igreja que foi, tal, benção. Mas aqui o rema é totalmente diferente. Eu estou até com uma outra estratégia agora. Eu falo assim, ó, fica orando mais uns 3 meses para ver se Deus vai falar com você mesmo, porque se entrar aqui o negócio é diferente. É assim que a gente faz. Por quê? Porque quando você entra, você tem que abrir, despojar de tudo. A gente cansou de ver, não viu? Pastores, né, Ana? Que eram de fato pastores, mas vieram para o verbo da vida e fizeram o quê? Sentaram. E ficaram quietinhos, sem ministrar. Porque eles entendiam que Deus estava fazendo o quê? Uma reforma nas bases. Tratando. O pastor Janduí, por exemplo, ele era um pastor que tinha uma igreja muito grande lá em Campina Grande. Quando ele veio para São Paulo, quando o Senhor falou com ele, ele não ministrou, parou de ministrar tudo. Mas o que acontece? As pessoas falam, não, eu tenho chamado. Rapaz, não, quem vai reconhecer o chamado? Se você quiser mesmo que o teu chamado ande, você vai precisar abrir mão. Abrir mão. Ninguém consegue passar para um outro nível, desculpa, tinha um pernilongo aqui. Ninguém consegue, não estou doido não. Ninguém consegue passar para um outro nível, não é? Se não fizer bem esse primeiro. As pessoas não entendem isso. Elas falam, não, vamos assim mesmo, não vai. É por isso que você vê, você precisa entender, tem pessoas que não se adaptam. Essa que é a verdade, não se adaptam ao ministério. Você viu pastores que chegaram aqui e foram embora. Por quê? Porque não se adaptam. Porque eu falei assim, não, desse jeito não, vai ter que sentar no rema. O quê? Sentar no rema? Vai, 2 anos. E depois escola de misto, sim. Aquilo que eu fazia na outra igreja, a gente não crê. Tem pessoas que ficam chateadas, eu lamento. Tem pessoas que ficam chateadas ao saber que a gente não tem ministério de dança aqui. Se você soubesse, a gente não tem. Porque dança coreografada, me desculpem, as pessoas. Até a Sá falou para eu parar de fazer isso. Que às vezes as pessoas podem ficar chateadas, né? O ministério. Não existe isso na Bíblia, gente. Não existe. Não existe. Desculpa aí, pessoal. Desculpa aí. Não existe. A dança tem que ser inspirada. Se Deus me inspirar, se o Espírito me inspirar para fazer, aí tudo bem, seja guiado. Mas não dança coreografada. Esse ministério não existe na Bíblia. São modismos que trouxeram. Lamento muito, o ministério é assim. Então as pessoas realmente, elas, em algum momento, ela vai, não concordo. Quanta gente eu ouço todas as semanas, gente que você conhece, pessoas próximas, pessoas não próximas, pessoas que já foram, pessoas que estão vindo, pessoas que estão... A gente ouve o tempo todo, vocês não creem nisso, né? Eu falei, não. Vocês não fazem assim, não. É assim. O que vocês creem? O que está na Bíblia. Se me mostrar que está aqui, é o que a gente vai fazer. Agora, os modismos das igrejas a gente não vai fazer. Por isso que eu falo. Se você quiser crescer mesmo, não é porque eu estou falando, não. É porque Deus está falando. Se você quiser crescer, você precisa se despojar do seu velho homem. O velho homem é a velha igreja também, né? Essa que é a verdade. Essa que é a verdade. Tá certo? Eu fico pensando, tudo que Jesus fala é verdade? Ele tem o poder de curar? Você acha que ele tem o poder? O que ele falava era verdadeiro? Não é? Então, a palavra que é semeada no coração é uma semente boa. Ela é uma semente boa. A questão é, a terra é boa? Eu pergunto para você, você é uma terra boa? Porque eu não inventei essa palavra. Essa palavra, quem
Deus é Deus. Pode estar eu falando aqui, o Pietro, né, o menorzinho, a Laís, as meninas, um bebezinho aqui pode estar falando, ou o mais velho, o irmão, ou outros ministros que se chegarem aqui. Quem falar pela palavra está semeando a palavra. E a palavra ela é digna de toda o quê? Aceitação. Então, a grande questão é, você é uma terra boa? Ou você está com coisa podre do lugar antigo? Porque a terra precisa dar uma limpada, sabia? Às vezes quando a terra não está boa, está um monte de cocô de galinha que apodreceu lá, e não sei, de vaca, ficou na terra. E se a terra não der uma boa limpada, não é isso? Dar uma peneira, adubar com o adubo certo, não é? Deixar ela descansar. Olha só, uma terra para ficar boa, ela precisa descansar. Por isso que a gente fala, todo mundo que chega aqui, tem um chamado? Tem, então para de ministrar agora. Você vai parar de ministrar. Não vai, você vai aprender como ministra. É assim que a gente forma. As pessoas ficam com pressa de ser formadas. Falam, não, eu tenho um chamado. Rapaz, você pode até ter tido um chamado, mas você não foi preparado até agora. A gente não fala por mal. Eu fiquei 8 anos, quase 9 anos, eu acho que é 9 anos com o pastor Janduí em tempo integral. Você não faz ideia. Você não faz ideia. Você não faz ideia. Você não faz ideia. Não era segunda a sexta. Era segunda a segunda. Porque nem no final de semana ele deixava. Vem almoçar comigo aqui. Ele queria ver como eu estava. Eu queria, na verdade, me olhar. Supervisionar. Então as pessoas não fazem ideia. Então precisa abrir. Pega isso para você. Porque eu estou pegando isso para mim. A gente precisa abrir mão das nossos pesos de religiosidade. Porque quando a gente estiver livre para ouvir uma palavra pura, ela vai fazer o efeito na nossa vida. Amém, queridos? Amém? Tudo bem, não precisa dizer amém, tá tudo em paz. Jesus, então, quando pregava, ele ministrava, e da mesma forma que é ministrada aqui uma palavra, uma boa semente. A palavra sempre será uma boa semente. É lógico, a palavra pregada, não invenção de homem, tá bom? A palavra pregada, ela é uma boa semente. Nós precisamos nos tornar o quê? Boas terras. Você é uma boa terra? Você é uma boa terra? Faça-se uma boa terra. Para quê? Para que a semente germine dentro de você. Amém? Receber com alegria, receber com mansidão a palavra, né? Enxertada em vosso coração, que é poderosa, como diz a palavra, para salvar as nossas vidas. Tá certo? Então, pessoas que não tiverem, entendam isso, não tiver a sã doutrina, a doutrina correta, elas podem ser sufocadas, não é? Em não entender a palavra pura e perder aquilo que Deus está querendo dar para elas. Tá certo? A gente sempre fala, receba porque está feito. Está feito. Então Deus não vai te dar só porque está pedindo. Receba porque Ele já fez. Tá certo? Então a gente precisa aprender a receber isso. Tá certo? Num momento, a gente precisa entender, o momento que o homem entende que Deus não dá somente a libertação da alma, mas a cura do seu físico, é isso exatamente o que Deus vai fazer, tá certo? Ele recebe tudo que Deus está querendo dar nesse sentido, tá? Tudo, diz a palavra, está lá em Marcos 11, 24, tudo que você pede em oração, diz o texto assim, creia que o já recebestes, né? E assim se sucederá. A postura de pedir, ou quando você ora, ou quando você está orando por si mesmo, ou você está recebendo uma oração, você precisa ter a postura de quem já recebeu. Amém. Não é? Porque a pessoa recebe a oração e fala assim, se Deus quiser eu serei salvo. Não, recebi, já estou abençoado. Amém. Já aconteceu, é desse jeito que a gente precisa entender as coisas. Amém, gente? Então, toda a circunstância que aparecer, vença. Vença pela fé. A gente não está negando que alguma circunstância pode vir para você na questão da saúde, não é isso? As questões de saúde, as questões das circunstâncias do mundo, mas creia que Deus, Ele pode fazer o quê? Ele pode mudar toda a circunstância quando você se mantém em fé. Quando as coisas não aconteceram ainda, a gente precisa fazer como o pai Abraão, não é? Pai Abraão, o que ele fez? Ele manteve o que? A confissão.
manteve a confissão, manteve um coração alegre, manteve o louvor, amém? É aquilo que a gente fala. A gente é assim, crente é assim. Não é triste porque não recebeu ainda, não aconteceu as coisas, não estou vendo ainda, né? Isso aí são pessoas que estão ligadas só nos sentidos, né? Nos sentimentos. Não pode ser assim. A gente às vezes, quando vai falar com um casal, né? Cremos, ou instruímos, vamos orientar e falar assim, creiam que Deus já está fazendo. Né? A esposa e o marido não pode falar assim, eu não vi mudança nele ainda. Também isso é falta de fé. Você tem que crer que se existe uma palavra, existe um trabalhar de Deus, já está acontecendo. É desse jeito que a gente crê, amém? Então, o homem que crê em cura, né? Ele pode até começar a crer em cura e terminar duvidando. Tá certo? É melhor você ter as suas dúvidas no começo, esclarecer bem e terminar crendo. Amém? Porque a Bíblia diz assim que o melhor é o fim das coisas, né? É como você termina e não como começa. É melhor você terminar em fé. Amém? Uma das coisas que a gente precisa sempre entender é que o nosso corpo ele tem o quê? Uma data de validade. Para a gente equilibrar. A Bíblia fala de 70 anos, é isso? Mas, pastor, posso ir mais? Pode. Posso ir até uns 100? Pode, fica à vontade. Não tem problema. Se você tiver saúde, não há problema. A gente tem, né, até algumas questões que a sociedade moderna hoje vive mais, né? Tinha doenças que dizimavam, de fato, a população há séculos atrás, por exemplo. A questão é que todas as vezes que a gente vai orar por alguém, só que você precisa entender para acalmar o teu coração. Todas as vezes que vamos orar por alguém, a gente precisa entender. Espera aí, é novo, pode viver ainda? A gente não sabe, né, o que vai no coração da pessoa, mas a gente sempre deseja que a pessoa seja curada. E isso é muito bom. A questão, como eu disse, o corpo tem data de validade. Às vezes a pessoa está velha, cansada. E às vezes a gente fica insistindo, e a pessoa precisa ir embora. Vocês já repararam que a gente gosta de falar de cura, mas a gente não gosta de liberar muitas vezes as pessoas, né? Para elas irem embora. A minha mãe, por exemplo, quando ela ficou doente, ela teve o AVE, né? AVE, né? Que fala agora. Ela teve o AVC, que hoje chama AVE. Aí ela ficou paralisada do lado direito. Ela foi para uma cama e ela ficou 3 anos numa cama, dependendo de tudo, para comer, para ser limpa. Imagina uma mulher que fazia tudo. Né? E eu lembro que muitas vezes muitos de vocês visitaram, viram, né? E eu lembro que no começo a gente tinha uma certa esperança que ela recuperasse, porque tem pessoas que recuperam, né? Recuperam o movimento e assim, mas ela não recuperou. A gente tem que estar muito tranquilo. Eu não posso, a minha fé não pode ficar abalada e falar assim, Deus fez com os outros e não fez comigo. Deus é Deus. Eu não sei porque acontecem algumas coisas, mas a verdade é que os cristãos têm medo de falar algumas verdades. A gente tem medo de discutir algumas coisas, tem que trazer. Ele não fez por ela, não sei se era a fé dela, mas ela falava assim, né? A gente fazia muitas vezes em mímica, muitas vezes até falando, ela dizia, né? Ela perdeu a voz também. Então ela expressava que queria ir embora. Eu lembro de ela fazer assim. Quero partir. Aí o que eu fazia? Na minha fé? Não. Só no tempo de Deus. Não é assim não, mãe. Desejar morte. Que coisa feia. Não. Vai ficar curado. E a gente ficou estendendo. Se eu tivesse a maturidade que eu tenho hoje, eu falava, a senhora quer ir embora? Amém. Ainda assim do Senhor é a hora, né? Ele que vai... Tem a Nossa Senhora do Bom Parto, tem a Nossa Senhora da Boa Hora também, não tem? Não tem não, né? Não tem não. Mas tem a hora que Deus... E qual o problema de a pessoa desejar partir? Se ela tem uma convicção. A gente fica... Não, a gente não libera, a gente fala, não, fica. Qual o problema se ela quiser ir embora? Ela está querendo ir embora. Ninguém vai lá e matar ela, pegar o pescoço, vai logo. Não, ninguém vai fazer isso. Mas se ela quer ir embora, qual o problema de a gente começar a acalmar nosso coração, ficar em paz, render graças a Deus? Afinal de contas, quantos anos minha mãe tinha? 70 aí? 7, 5, 6, 9, né? Chegou a fazer 79, né? Então, viveu bem. Concorda comigo?
a gente não libera. A gente precisa ter esse equilíbrio. Muitas pessoas, muitas vezes Deus vai falar assim, é hora dela descansar. E a gente simplesmente fica segurando. O corpo nosso tem o quê? Data de validade. Enquanto vivemos aqui e tem uma condição para ter saúde, glória a Deus. Tenha saúde, faça a obra do Senhor. Amém? Viver aqui bem é uma parte já do reino de Deus. Eu creio nisso. Viver com saúde. Amém? Viver com saúde, desfrutar o melhor dessa terra, eu creio que é para nós os filhos. Amém? Glória a Deus. Agora, entenda que vai chegar num momento que Deus, cura eterna, corpo glorificado só no céu. Aqui é limitado. Amém, gente? Então a gente precisa começar a pensar nessas coisas e trazer até o quê? Um equilíbrio para a gente fazer as coisas muito bem, tá certo? Então, uma das coisas que eu vou começar a entrar no assunto é justamente a gente fazer um equilíbrio, não é? Dessas questões da saúde que a gente tem pela palavra e a gente também trazer a saúde para o nosso corpo, tá? Eu queria muito que a gente começasse a entender que a gente tem o que é uma tricotomia, 3 partes dentro da gente. Eu sou um espírito, tenho uma alma e habito onde? Num corpo. Essas questões, elas são tão importantes, né? Paulo deixou bem claro em outros textos, inclusive, e o espírito salvo é uma bênção. Agora, quando a gente fala da alma, está ligada à saúde da nossa mente, a saúde mental. E esse é um momento que a gente vai ter que falar sobre saúde mental. A gente teve um momento aqui no Brasil que as pessoas elas estão doentes. Acredite, né? Existem especialistas falando que a gente vai ter muitos frutos negativos de pessoas que ficaram realmente temerosíssimas com esse tempo, né? Tem pessoas que de fato perderam parentes, tem pessoas que não puderam, de uma forma traumática, né? Não puderam nem enterrar os seus entes queridos. E a gente vai ver que vamos ter, infelizmente no Brasil, como todo mundo, né? Em todo mundo, uma questão da saúde mental. Então, a Bíblia fala sobre isso, tá bom? A Bíblia fala sobre isso. Eu tenho saúde no meu corpo, glória a Deus. Pelas pisaduras dele eu fui sarado. A minha alma, ela pode ser curada? Pode. Porque todas as vezes que eu cuidar da minha alma, eu estou cuidando da saúde mental. E se eu cuido da saúde mental, eu vou evitar muitos problemas no meu corpo. Se você for uma pessoa equilibrada, se você entender que Deus te deu uma plenitude para viver, e se você aprender a controlar suas emoções, a ser uma pessoa tranquila, sem fazer uso de entorpecente, de álcool, de remédio, de droga, não é isso. É você aprender a viver em Deus, saber que você é uma pessoa que tem emoções, precisa ser equilibrado. A gente precisa, irmãos, a gente precisa aprender a proteger as nossas emoções. Quando existe um ambiente, vamos usar uma palavra moderna, para você ficar mais animado. Quando o ambiente é tóxico, não é isso? A gente precisa sair desse lugar. Eu já tive experiências na minha vida, de ambientes que eu precisei sair. Não sei se você já teve. Você já teve, pastor Roberto? Você compartilhou algo interessante, né? Todos nós tem algum momento onde Deus fala conosco, esse ambiente não é bom para você. Aí você fala assim, mas é a minha família. Pois é, não é bom. Porque está perdendo, estão tirando o seu equilíbrio. Aí eu pergunto, a família tem o direito de matar você? No que depender, tem de paz com todos os homens, mas tem coisas que não depende. Então, vai continuar amando? Vai. Mas sai desse ambiente, porque aquilo lá está matando você. A gente precisa ter equilíbrio. Equilíbrio. É por isso que a gente tem a nossa área, a nossa região. Né? A gente fala assim, aqui quem manda sou eu. Quer vir aqui na minha casa? Aqui é ambiente de paz. Aqui é ambiente de paz, a gente não tem açúcar, não tem farinha, não assistimos Rede Globo. É assim, começa o ambiente de paz assim, para as pessoas entenderem. Posso pôr na Globo? De jeito nenhum. Aqui a gente não fica ouvindo porcaria. A postura nossa vai proteger a nossa alma. Eu queria que você entendesse. Se talvez tivesse um profissional de saúde aqui, um
um PhD em psicologia falando, talvez você desse mais peso, ou mais importância. Mas que o Espírito fala ao seu coração. A Bíblia diz sobre tudo o que se deve guardar. Guarda o teu coração. Porque ele continua. Aí você precisa ver Provérbios, coração. Coração, pastor, em Provérbios era espírito? Não. O coração era os sentimentos. É a alma. É as emoções. Sobre tudo, vamos traduzir então, que se deve guardar, guarda as suas emoções. Por quê? Porque das suas emoções vão o quê? Proceder às saídas da vida. Ou não. Se você não tiver as suas emoções guardadas, você vai gerar morte em você mesmo. Eu preciso aprender a equilibrar minhas... Por isso que a gente fala, o negócio é tão sério, que a gente não pode, né? Às vezes a gente vivendo, a minha família é uma benção, é tudo um ambiente gostoso. Agora imagina se eu fosse uma pessoa que fosse ruim para a Sá e para o Guga. Um ambiente ruim, onde eu chegasse, já ficava nervoso. Um ambiente onde eu trouxesse um clima pesado, onde eu criticava eles, vocês me ouviam criticar os irmãos da igreja e ficar insatisfeito com tudo. Isso não faz bem para eles. Das duas, uma. Ou eles não queriam ficar perto de mim para se proteger, ou não iam aguentar o convívio. Então, sobre tudo que se deve guardar, guarde o teu coração, fica bem com você. A gente está chegando num momento que você vai estranhar tanto que eu vou falar aqui, eu vou falar coisas tão horríveis que a alma não consegue ouvir, mas eu vou falar coisas horríveis, não, perdão, vou melhorar. Coisas muito fortes, que para a alma vai ser horrível. Mas eu vou falar uma delas hoje, só para você ficar já e muito bravo comigo para casa. Não, Jesus não está autorizando. Glória a Deus, amor. É melhor? Não autorizou, é melhor. E a outra, Jesus? Opa, essa deixou. Uma que ele autorizou. Você precisa entrar num nível, essa proteção da alma e dos sentimentos, talvez signifique encurtar a sua roda de amigos. Amém. É chato, né, falar isso. O que, pastor? Seletivo? Pois é. Tem pessoas que você precisa deixar bem claro. Rapaz, não creio dessa maneira, acho que é bom a gente não conviver. Irmãos, algumas atitudes fortes assim, às vezes salvam a nossa vida, sabia? Salva a nossa saúde. A gente precisa ter pessoas que queiram ir. Eu sei que a nossa sociedade ficou, né? Ficou destacada a que eles chamam de polarização, né? Cada um gosta de ter um posicionamento e são agressivos com quem não pensa igual. Mas não é essa a questão que o pastor está falando. Eu estou falando de pessoas que maldosamente querem contaminar você. Tem pessoas que maldosamente querem te contaminar, porque não aguenta ver você em paz. Não aguenta ver que você está prosperando, que as coisas estão indo bem. Não aguenta. Eles querem o quê? Te prejudicar de alguma maneira. Então, talvez chegou o momento de você começar a fechar a roda. É isso mesmo. Ser seletivos. Faça a obra. Faça a obra. O evangelho, ele não é seletivo. O evangelho é para ser pregado para todos que queiram ouvir. Agora, a gente está falando de guardar os sentimentos, guardar a alma. Traga pessoas para perto de você. Para pessoas que são bênção para você, que vão fazer bem para o seu coração, porque disso vai depender talvez a tua saúde. Ande com pessoas que saibam, entenda isso, mais que você. Não despreze as pessoas que sabem mais que você. É impressionante como a sociedade entrou hoje num nível que a gente despreza quem conhece as coisas, não é isso? As pessoas que conhecem são desrespeitadas. Quem sabe dar um conselho, quem poderia falar, quem escreveu de fato bons livros, são desrespeitados. Eles querem ouvir o que é extorquido hoje, deturpado. Então, ande com quem saiba mais que você. Ande com alguém que pelo menos é exemplo para você. Alguém que pode te dar um exemplo na sua vida de calmaria, na sua vida de exemplo. Ande com essas pessoas. Esse tipo de aliança vai fazer o quê? Preservar a sua vida. Eu cansei de ver nesse lugar pessoas entrando, começando na fé e abortando o plano que Deus tinha. Por quê? Porque às vezes a palavra é um pouco dura, né? Eu tenho certeza, vou parar por aqui. Eu tenho convicção
que Deus não nos leva para um lugar onde a gente não precisa estar. Eu sei que muitas vezes a gente pode cair no engano, né? Às vezes a gente está num lugar que ouviu alguém, mas normalmente, se você é uma pessoa que é guiada por Deus, Ele sempre vai levar você para onde? Para um lugar onde você precisa estar. Aquilo que você precisa ouvir, nem que seja por um tempo, mas precisa construir algumas coisas em você. Aquilo que eu falo, Deus fez isso comigo, irmãos. Deus me levou para pessoas que foram levantadas para me confrontar. Em amor. Não foi só uma. Deus me levou para essas pessoas. Por quê? Porque eu precisava ser trabalhado. E se eu não fosse trabalhado naquela questão, a minha vida ia parar ali. Não é isso? Agora, quando você se deixa, fala assim, você começa a abrir mão. É aquilo que a gente fala. Abre mão, não joga pedras ainda. Abre mão, ouve. Deixa Deus falar. Ficou em dúvida? Espírito Santo, aquilo é mesmo? Fala ao meu coração. E quando você se desarma, larga as pedras, e você pode ver que o trabalhar do Espírito começa a mexer com você. E para terminar, o meu coração em relação a você é que você seja colocado num lugar mais alto do que quando você chegou aqui. O meu coração é isso. O meu desejo é isso. O meu desejo não é arrancar a sua lã o resto da sua vida aqui. Eu quero ver vocês indo embora. Por isso que eu fico feliz quando alguém sai para fazer a obra. Que nem a Ivanilde está saindo. Eu fico feliz assim. Porque ela sabe. Você acha que eu não queria ela aqui? Não, mas Deus está falando com ela. Vai viajar, fazer o quê? Eu vou falar, não vai. Vou falar, eis que Deus está dizendo para você ficar aqui. Eu não vou enganar ela. Deus já falou com ela. Está entendendo? Você tem um chamado. Você tem um chamado. Você tem um chamado. Vocês têm um chamado aí. Não é a vida toda, é aquilo que Deus está preparando para a gente, porque Deus vai nos levar. Você tem um chamado, você tem um chamado. Deus nos prepara para quê? Para um tempo, a gente vai mudar as pessoas. Então, do meu coração, eu quero que você aprenda, né? Aprenda, receba de Deus tudo aquilo que Ele tem para a sua vida, e certamente Ele vai usar você mais lá para frente, amém? Glória a Deus. No demais, me suporte em amor, porque eu amo você. Vai ter momentos que a gente vai ficar brincando, fazer muita palhaçada, né? Mas tem momentos que é de uma palavra que precisa nos inspirar mais. Feche seus olhos aí, vamos orar e terminar. Pai, muito obrigado. Eu sou grato. Eu sou grato, Senhor, pela Tua vida em nós. E pela fé que o Senhor colocou em nossos corações. A Tua fé, ela, como diz a tradução, significado tão amplo, ela é a convicção daquilo que a gente recebe no coração e não aquilo que a gente interpreta pelos sentidos. E eu sei que nós temos sido acrescentados de fé. Eu sei que o Senhor está construindo coisas em cada um de nós, porque cada um tem uma carreira a percorrer, cada um tem um caminho a seguir. Eu sei que o Senhor quer fazer isso na vida de cada um. Eu te agradeço porque por essa fé a gente não precisa ver os sentimentos, as circunstâncias, aquilo que a gente vê com o olho físico, mas a gente tem uma convicção de que de fato o Senhor está trabalhando em cada um. Eu te agradeço pela vida de cada vida, pela vida de cada irmão, na vida de cada família representada, na vida de cada pessoa que te ama, que quer crescer. Que o Senhor acrescente, de uma forma como o Senhor não fez antes. Nós temos desejado também ter um chamado, cada um de nós, um chamado muito mais intenso, muito mais forte do que a gente teve antes, um chamado mais cheio da unção, algo mais poderoso, algo que possa quebrar os costumes antigos, aquilo que já foi feito. Eu sei que o Senhor pode construir isso em cada um de nós e na vida dessa igreja, Pai. Eu te agradeço pela disposição de cada um, aquilo que o Senhor já fez, aquilo que o Senhor fará, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus. Amém. Seja abençoado na prática da palavra.
Glória a Deus. E se você me suportar, semana que vem a gente vai começar a falar sobre coisas, atitudes de saúde mental e do corpo, tá bom? A gente vai falar muito claramente sobre isso, tá bom? Deus abençoe. Olá, irmão! Para ficar por dentro de nossas programações, acesse a nossa conta no Instagram, @verbovilaré. Clicando no link que está na biografia, você será redirecionado ao canal da nossa igreja no YouTube. Se inscrevendo lá, você tem acesso às transmissões ao vivo e gravações das pregações anteriores. Você também pode nos encontrar no Facebook procurando por Verbo Vila Ré. Curtindo e seguindo nossa página, você acompanhará cada evento da nossa família Vila Ré. Recomendamos que você interaja com as nossas publicações, promovendo o engajamento das redes sociais a fim de que a palavra chegue a outras pessoas. Obrigada e boa navegação!